Olá amigos, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jack Brandão do Centro de Estudos Logomagéticos com Desfotós e estamos aqui mais uma vez no canal Imagens em Foco. Bom, hoje de uma maneira um pouco diferente, hoje, sexta-feira santa, vamos juntos fazer uma análise das imagens da Paixão de Cristo. Então faremos hoje a leitura da Paixão de Cristo segundo o Santo Sudário de Turim. Convido todos vocês para que participem conosco dessa viagem por meio das imagens que o Santo Sudário vai nos proporcionar. Antes disso, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal, isso é muito importante para nós. Aqui embaixo, um botãozinho vermelho, clicou, não paga nada, ok? Mais do que isso, inscrevam-se, curtam esse vídeo e compartilhem para seus amigos, que esse é um momento muito especial que nós vamos fazer, ok? Então, sem muitas delongas, vamos para a nossa vinheta e já começamos. Quando nós falamos na Paixão de Cristo, normalmente nós pensamos na Sexta-feira Santa. Só que na realidade a Paixão de Cristo começa bem antes, de modo especial na Quinta-feira Santa. A Quinta-feira Santa para nós é muito importante porque é o momento em que Cristo institui a Eucaristia. É o momento em que, sabendo de sua morte, entrega à humanidade o seu próprio corpo e o seu próprio sangue para que sirvam de alimento. Mas, após a instituição da Eucaristia, Jesus vai, junto com seus discípulos, ao Monte das Oliveiras, ao Jardim Getsemane. Vamos ver o que Lucas nos fala aqui. Jesus saiu, e como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus disse para eles: rezem para não caírem na tentação. Então afastou-se uns 30 metros e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e os encontrou dormindo, vencidos pela tristeza. Perguntou-lhes: Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e rezem para não caírem à tentação. Essa passagem para nós é muito especial e muito importante para que nós possamos compreender a totalidade do significado das imagens presentes no Sudário de Turim. É muito importante nós lembrarmos que, quando se fala que Jesus suou sangue, este é um fenômeno médico que nós chamamos de exudação. A exudação ocorre quando a pessoa, num estado de pavor, de desespero muito grande, os capilares da pele, os pequenos vasos que nós temos sob a pele, eles se rompem. E ao se romper, eles acabam levando a pequenos sangramentos. Esses pequenos sangramentos, juntamente com o suor, a grande sudorese provocada por esse momento de agonia, faz com que esses pequenos manchinhas de sangue, esses pequenos coágulos, sejam lançados para o ar e se coagulam. Esse sangue se coagula e, juntamente com o suor, com a sudorese, pingam no chão. Este momento é um momento de extrema dor, de extrema
agonia, de um extremo desespero. E, mais do que isso, a pele fica completamente dolorida. É como se você, ou como se a pessoa tivesse levado uma grande pancada na pele. E isso faz com que a pele inteira se torne quase que uma grande chaga. Sem contar que muitos desses pequenos coágulos, eles acabam colando, ficam presos à pele. Não esqueçam, foi no Getsemane que Jesus é preso. É no próprio Getsemane que Jesus avisa para os seus discípulos: levantem, aquele que vai me trair está chegando. Jesus, então, é preso e é levado para seus julgamentos. Lembre, ele foi julgado na casa do sumo sacerdote. Ele vai ser julgado por Herodes. Ele vai ser julgado por Pilatos. Só que a única pessoa que teria o poder de executá-lo seria Pilatos, porque ele era o governador romano. A Judéia estava sob a égide de Roma e devia a Roma toda a autoridade, e toda a autoridade vinha de Roma, e ninguém poderia agir sem ser ele próprio. Pilatos então daria a palavra final. Pilatos pegou Jesus e o mandou flagelar. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram Jesus com um manto vermelho, aproximaram-se dele e diziam: "Salve, Rei dos Judeus!" e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse para o povo que estava lá fora: "Vejam, eu vou mandar trazer aqui fora o homem para que vocês saibam que não encontro culpa nele." Então Jesus foi para fora. Levava a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: "Eis o homem." Vendo Jesus, os chefes dos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: "Crucifica! Crucifica!" Pilatos entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: "De onde és tu?" Jesus ficou calado. Pilatos perguntou: "Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar?" Jesus respondeu: "Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se ela não lhe fosse dada por Deus. Por isso, aquele que me entregou a você tem pecado maior." Pilatos tentou soltar Jesus, mas viu que não conseguiu. Pilatos entregou Jesus para que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus. Jesus carregou a cruz nas costas e saiu para um lugar chamado Lugar da Caveira, que em hebraico se diz Gólgota, e aí crucificaram Jesus.
com 2 homens, um de cada lado e Jesus no meio. Nós temos de pensar o seguinte: Constantino, o imperador Constantino, no século IV, ele proibiu a crucificação. No século VI, por volta do século V, VI, os cristãos, na grande maioria, já era vindo do mundo pagão. Eles queriam uma imagem de Cristo crucificado. Só que a ideia da crucificação, nós vimos agora no Evangelho de São João, simplesmente ele fala, foi crucificado. Ele carregou a cruz, chegou no Gólgota e foi crucificado. Como ele foi crucificado? Como era a cruz? Era alta? Era baixa? Essas imagens foram nos dadas por artistas ao longo dos séculos. E nós criamos nossas próprias imagens a partir dessas imagens de terceiros. É aquilo que eu digo nas nossas pesquisas, é algo que eu chamo de iconofotologia. Então nós temos um acervo iconofotológico coletivo, que é essa imagem que nós temos dentro da nossa sociedade, e nós temos um acervo iconofotológico individual que cada um de nós forma. As imagens que nós temos um homem pregado na palma da mão, um homem com roupas sacerdotais, bem diferente daquilo que o sudário nos mostra. Primeiramente, na palma da mão seria impossível, porque o peso de um corpo vivo faria com que ele se rasgasse e cairia para frente. A cruz inteira, provavelmente aquele homem nunca carregaria. Pensem numa coisa, a cruz pesaria por volta de 120 quilos. Vocês acham realmente que o homem Jesus teria condições de carregar uma cruz inteira? Com o patíbulo, que é a trave, e o stipes? Não. Para os romanos isso não seria viável. Começa por aí. Para os romanos, havia um local para execução, no caso Gólgota. Provavelmente havia vários stipes já presos no chão, ou seja, havia vários postes presos no chão. O condenado levaria apenas a trave de cima. E mesmo assim, segundo os evangelhos, Jesus não aguentou sequer levar a trave de cima. Precisou de ajuda de alguém, porque os soldados não iam levar. Então é importante nós termos isso. E o sudário vai nos mostrar isso. Nós podemos reparar que as escápulas de Jesus têm marcas de fricção muito acentuadas, diferentemente daquela imagem que nós temos piedosa de que Cristo tinha grandes chagas nos ombros. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu me lembro quando era criança, havia aquelas oração à sagrada chaga do ombro de Jesus, porque as pessoas acreditavam que o Cristo havia levado a cruz inteira, o que seria algo insano. Nós vimos que na Quinta-feira Santa, este homem já sofreu por demais na própria pele, e essa dor lancinante foi aumentada na sexta-feira com a própria flagelação, sem contar com os abusos psicológicos e psíquicos que este homem sofreria ao longo dos seus julgamentos. Isso porque eu não li para vocês o julgamento de Herodes, porque Jesus ainda passou por Herodes. Nós temos, aqui eu mostrei o julgamento do Sinédrio e o julgamento de Pilatos. Então você imagine, ele
não havia comido, havia feito a ceia no cenáculo, né? Cenáculo, ceia, era o local provavelmente era a casa de Marcos, de São Marcos, do evangelista. E o que acontece? De lá ele vai para o Getsemane. Do Getsemane ele é preso. Vocês pararam para pensar que Jesus não comeu mais nada? Sim, não comeu mais nada. Só levando surra e pressão psicológica. Então é muito importante nós lembrarmos isso. O homem carrega o patíbulo até o local da condenação. Era muito longe? Não, era bem perto, logo na saída da cidade. Outra coisa que nós temos de pensar, a cruz não era nas alturas, a cruz não era tão alta como as imagens que nós temos, as imagens piedosas que nós temos nas igrejas nos fazem supor. Não. O poste era baixo. Lembrem, o crucificado era pregado para morrer lá na cruz, para que ele fosse comido pelos animais selvagens, para que as aves levassem tudo que sobrasse. E por isso que não era alto. E nem os soldados conseguiriam levantar este homem numa altura, como as imagens muitas vezes nos mostram uma grande escada, Não. Primeiro, ele chega ao Gólgota. A primeira coisa que fazem é o quê? Arrancar as suas vestes. Pensem. O homem estava todo chagado. O corpo inteiro estava purulento. O corpo todo estava com grandes chagas, grandes marcas. O que acontece? O sangue colou nas suas vestes. Quando o soldado arranca as suas vestes, todas essas feridas abrem novamente. Mais dor. Jogo-no no chão. Areia que entra nas feridas. Ele é colocado sob o patíbulo e é pregado no pulso. O sudário nos mostra isso. Aqui, como eu disse, é impossível. Mas o carrasco sabia bem. Estica um braço, estica outro braço. Forma um ângulo de 90 graus. Ele é içado e é preso no estips. Depois ele é pregado nos pés. A dor é muito maior quando é pregado aqui também. Nervos contraem o polegar. A sensibilidade que nós temos na mão é muito grande. Para que nós tenhamos toda essa sensibilidade nas mãos, diversos nervos passam por aqui. E ele sentindo essa dor, que é uma dor lancinante nos dois braços. Pior é a posição da cruz. Você não consegue respirar. Para você respirar, você tem que fazer o quê? O prego do pé, você tem que jogar todo o seu peso no prego do pé. Em todas as nervuras que tem no nervo do pé. Para que você consiga erguer o corpo e respirar. Esse movimento constante. Imaginem as feridas secas, raspando no madeiro. Imaginem moscas entrando nas feridas, lambendo suas feridas. Você querendo coçar. E o homem completamente nu, completamente desfigurado na cruz. E o sudário nos mostra todos os detalhes.
fim, a Páscoa era a Páscoa dos judeus. E eles não deixariam nunca os mortos ficarem fora da cidade. Precisavam ser arrancados. Mas para isso, lembrem, um crucificado podia viver na cruz 2 dias inteiros. No máximo 3 dias ele poderia ficar lá. Se alguém, por exemplo, desse água na sua boca, ele pudesse conseguir alguma, ele poderia viver mais tempo. Para apressar a morte, o que se fazia? Quebravam as pernas. Ao quebrar as pernas, o corpo cai. Ele não consegue mais respirar, ele morre por sufocamento. Sufocamento. O homem do sudário, Jesus, não precisou. A dor, as dores, este período longo de agonia que começa na quinta-feira, de modo especial, e se estende até a hora 9, foram demais preciosos. E, incrivelmente, Jesus morreu muito logo, muito cedo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morre. Diferentemente do que nós vimos nos crucifixos, não é a cabeça para o lado, é a cabeça para frente. José de Arimateia pede o corpo a Pilatos. Por ter influência, por ser um homem rico, é dado o corpo para José de Arimateia. Porém, legalmente eles precisariam saber se ele estava morto. Viram que os outros já tinham sido quebradas as pernas. Na hora de quebrar a perna de Jesus, viram que ele já havia morrido. Para confirmar, nós temos o lançaço. O que é o lançaço? É o momento em que o soldado lança o coração, enceta o coração, as vértebras na direção do coração, porque se ele estivesse vivo ou fingindo, ele morreria realmente. Era o dia de preparativos para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque esse sábado era muito solene para eles. Então pediram que Pilatos mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois de outro. E se aproximaram de Jesus. Vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado lhe atravessou o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. É muito importante que nós saibamos disso. E olhem, o sudário mostra essa imagem, extremamente clara, extremamente vivaz. É óbvio que a história de Jesus não acaba aqui. Ela continua. E o sudário nos mostra muito bem isso. Mostro para vocês este livro, A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua Igreja. Vale muito a pena, pessoal. Este é o primeiro volume. Eu espero que vocês tenham o prazer de ler essa obra. O segundo volume sairá em breve. Mas aqui, todas essas lacunas do Evangelho estão claras, estão nítidas. Todos os nossos estudos, os mais de 30 anos em que eu estudo o Sudário de Turim, estão presentes nesta obra. E eu espero que todos vocês possam também ler, participar, meditar esses momentos, porque mais importante do que a dor, do que o sangue, foi exatamente a ressurreição. Não há ressurreição
sem paixão, sem essa dor. Dor que muitas vezes hoje eu penso nos pais daquelas crianças que foram barbaramente assassinadas em Santa Catarina, lá em Blumenau. Que Deus tenha compaixão deles. Nós precisamos parar com essa violência, com essa cultura do ódio que foi tão proliferada durante 4 anos, mais de 4 anos, 4, 5, 6 anos, em que essa cultura do ódio, da destruição, permeou os nossos lares e ainda anda permeando os nossos lares. Que a gente possa realmente olhar no olho do Cristo crucificado, do Cristo presente no Sudário de Turim, e que possamos buscar uma sociedade de paz. Eu peço que vocês, se gostarem, curtam, passem para os seus amigos. Eu acho que isso é muito importante. Que nessa sexta-feira santa, dia da paixão e morte de Cristo, nós possamos também tomar consciência de que a sociedade precisa de paz, que a sociedade da guerra, que a sociedade da morte não é uma sociedade que Cristo quis. Foi essa sociedade do ódio que levou à morte de Cristo. Que a gente tome consciência disso. Bom, eu sou Jack Brandão e eu fico por aqui. Espero que todos tenham gostado e que nos encontremos em breve. Tchau para vocês.